Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Frota Descomplicada. Quero agradecer hoje a presença aqui do Eduardo, da Sinal Verde, um Aê, amigão de muito tempo obrigado. aí, veio participar conosco hoje. Hoje o tema, vamos falar um pouco sobre locadora, sobre locação, tem bastante coisa para falarmos. Vamos falar um pouco sobre concessionária de carros. Eduardo, muito obrigado por estar aqui, seja bem-vindo. Se apresente aí, fala quem é um pouco aí, o Eduardo. Bom, primeiro é uma satisfação estar aqui com vocês, né, esse evento tão legal, tão bacana que todas as semanas vocês fazem, né? Eduardo Nadruz é o meu nome, eu já venho do ramo de caminhões há muito tempo, já trabalhei em concessionárias em São Paulo e já tive reformadoras de caminhões, né? E depois de um certo tempo eu cansei um pouquinho e comecei a só vender e comprar caminhões. Então, o meu prato hoje do dia é comprar e vender caminhões usados, de preferência cavalos mecânicos. Só mexo mais com cavalos mais pesados, cavalos mecânicos e alguma coisinha de truque, muito pouca coisa de caminhões menores. Há uns anos atrás, uns 4 anos atrás, nós tivemos a ideia de começar a trabalhar com um segmento que era um pouco escasso na época. E eu já tinha ideia antes de mexer com a locação de semi-reboques. Começamos a mexer com semi-reboques e tudo, e gostamos do tipo de comercialização, do tipo de cliente que procura a gente, que é aquele cliente que já está acostumado com a venda e compra do caminhão. E estamos lá trabalhando, alugando caminhões e alugando caminhões e carretas, e temos carretas espalhadas pelo Brasil inteiro aí. Essa é nosso métier. Eu estou nesse ramo já há uns 35 anos para 40 anos, então a gente tem um conhecimento bem amplo e principalmente tem um conhecimento de muitas pessoas. O principal que a gente tem na loja não é comprar, vender, é ter a amizade desse povo que mexe com caminhões que estão na estrada sempre rodando pelo Brasil. É isso. E aí, o Eduardo tá meio triste aí que o time dele ficou em último lugar entre os paulistas aí, como que tá com essa sensação aí, como é, vai ganhar a Copa do Brasil, o que você vai fazer, quais as expectativas aí, tá sofrendo bastante? Eu vou dar uma de vaselina agora, viu? Isso acontece. Vai fazer o quê? A gente escorrega de vez em quando uma casquinha de banana. Às vezes a gente até atravessa a rua para escorregar na casca de banana do outro lado da rua. Mas vamos tocar o barco, uma hora vira o jogo. Eita, mas tá difícil, hein? Tá difícil, eu tava brincando com o pessoal. Eduardo, fala um pouco aí, netos, esposa, família, fala um pouco aí, esse outro Eduardo, além de ser o gestor, diretor de uma empresa que é referência no mercado. Fala um pouco aí sobre família, neto, qual é a A sensação? minha, a minha vida pessoal é mais ou menos assim. Eu sempre gostei de mecânica, sempre gostei de mecânica, desde molequinho. E principalmente de automóveis e caminhões. Comecei bastante com automóveis, já reformei vários automóveis, eu pessoalmente. Inclusive, hoje eu estou reformando um caminhão que nós temos lá na firma, que é um Mercedes-Benz LP312 1957. Eu pessoalmente estou mexendo. A gente não tem muito tempo, mas é um também de um hobby, né? Então, eu fiz faculdade de engenharia, sou engenheiro formado pela FEI, que antigamente chamava Faculdade de Engenharia Industrial, hoje mudou um pouquinho de nome e tal. E desde sempre trabalhei com caminhões. Já tive outras atividades, já trabalhei em companhia de seguro quando era mais jovem, escritório de contabilidade, mas o meu negócio sempre foi mecânica. Aí eu tinha essa oficina, trabalhei bastante tempo lá, eu já fiz várias atividades também humanitárias, né? Eu fui parceiro do Rotary Club, fui presidente do Rotary Club muitos anos também e trabalhei como conselheiro do Hospital Santa Marcelina, lá em Itaquera, 4 anos. Eu fui conselheiro voluntário e foi uma experiência absurdamente gratificante na minha vida. Eu tenho 2 filhos, uma menina e um menino. Minha filha é publicitária. O meu filho, ele é advogado, tem escritório de advocacia. Trabalhou uns tempos comigo na oficina, mas o negócio dele é leis. Ele gosta muito de leis, tá? Entendeu? E tenho, como se perguntou, 3 netinhos. O Arthur, o João, que é o mais novinho, né? E a Gabriela. E essa é a vida da gente, né? Estou casado já há mais de 40 anos com a minha mulher, que é o suporte da minha vida.
e vou tocando. Eu gosto do que eu faço. Eu gosto de mexer com caminhão, eu gosto de mexer com semi-reboques e eu gosto de conversar com as pessoas de todos os níveis. Eu tenho a sorte de poder conversar hoje com o dono do caminhão, com o dono da frota e com o caminhoneiro. Eu converso com o dono da frota que tem 1000 caminhões e converso com aquele cara que tem um caminhãozinho velho que trabalha e vai lá conversar com a gente, pedir explicação e tudo. Uma coisa, eu sempre tive excelentes professores nessa vida. Então, eu tenho algum sucesso nas coisas que eu faço porque, eu gosto, e a outra porque eu tive excepcionais professores. Depois eu vou falar um pouquinho dos meus professores. Esse é o resumo da minha história. Que legal. Essa paixão, esse prazer. A gente sempre, às vezes, viaja resolvendo algumas coisas aí de empresa, conversando, e tive uma oportunidade de ver a alegria do Eduardo no que ele faz. Eduardo, vamos falar um pouco sobre a tua carreira. Como começou a sua carreira? Onde você trabalhou? Como que você desenvolveu essa sua carreira? Você contou um pouco da tua história, agora vamos puxar já por esse lado profissional, né? Como que começou a sua carreira? Onde você fez a sua carreira, boa parte da sua vida, e o que você fez lá? Bom, como eu falei para vocês, eu já passei por várias etapas aí. Já fui feirante, fui técnico de contabilidade, trabalhei... Nossa, já fiz bastante coisa mesmo. E quando eu entrei na faculdade de engenharia, a gente não tinha muitos recursos, né? Minha família não tinha muita condição de sustentar. E eu precisava trabalhar de alguma coisa, de algum jeito para me sustentar e principalmente para sustentar a faculdade. E eu trabalhei um tempo lá no Instituto de Engenharia, no Instituto de Tecnologia de Engenharia dentro da faculdade. Então lá eu participei da criação de carros, entendeu? Nós criávamos automóveis e tal. Foi muito bacana. E eu já tinha uma experiência anterior porque eu fiz o colégio técnico, chamava Ginásio Industrial Estadual Martin Luther King, que ficava no Tatuapé. E tem até hoje esse colégio lá. Então, lá a gente tinha aula de mecânica, aula de marcenaria. Então, sempre fui ligado nisso. Quando eu estava lá no meio termo da faculdade, eu consegui uma vaga de estagiário numa concessionária Scania em São Paulo. E entrei como estagiário, fiquei lá 10 anos e saí como gerente. Depois desses 10 anos, eu saí e montei uma empresa especializada em reforma de caminhões Scania e fui para trabalhar com exclusividade para a própria concessionária. E fiquei mais 13 caminhões. E lá, eu reformei lá mais ou menos 4.000 caminhões nessa época toda que eu fiquei lá. Então, eu conheço muita gente que tem Scania. Às vezes eu vou em alguns lugares aí no interior de São Paulo e falo, você me tapeou, reformou meu caminhão. Não, tapeou não, né? Reformou meu caminhão e tal, entendeu? Então, é bacana isso aí, você ter esse conhecimento. Depois eu comecei a mexer com compra e venda de caminhões. Me associei com o Marcelo Stanganelli, que ele infelizmente não pôde vir hoje, mas que tem um conhecimento vastíssimo na área de venda de caminhões, conhece profundamente caminhões, preço, ele é muito antenado no mercado. E a gente criou uma empresa de comércio de caminhões, como eu tinha falado antes. E essa empresa foi se transformando e hoje a gente tem, além do comércio de caminhões, a empresa de carretas, de aluguéis de semi-reboques. Mas eu não abandonei a oficina. Eu tenho uma oficina particular na minha empresa, onde a gente reforma os caminhões e as carretas que a gente vende ou aluga. Basicamente é isso, é bem simplesinho mesmo. É o cara da graxa. Uma pequena piadinha que eu vou falar para você aqui. A minha mulher briga porque eu chego cheio de graxa em casa. Eu falo, graxa não é sujeira, graxa é lubrificante. E a gente não consegue. Você está andando na oficina, parece que as pelotinhas pulam em cima da gente. Não tem jeito. Legal. E hoje você tem a Sinal Verde. Inclusive, hoje está patrocinando o nosso podcast. Mesmo, Sinal Verde. Há quanto tempo existe a Sinal Verde? A Sinal Verde mesmo, ela foi formada há mais de 17 anos atrás. E como eu já tinha falado anteriormente, ela saiu de uma oficina. Era uma oficina e essa oficina foi se transformando e hoje virou uma locadora de caminhões. Hoje é quase que eu digo que o nosso negócio principal é a locação de semi-reboques. A gente está investindo muito nessa área, na área de conhecimento. Tenho, inclusive, estudado bastante até
Tem um livro que eu ganhei de um amigo meu. Opa, isso aí recomendo. Eu ganhei um livro de um amigo meu, né? Que Isso daí eu eu, recomendo. eu aprendi bastante coisa aqui, porque aqui tem uma parte só fala sobre empresas de locação, não só de carreta, mas empresas de locação de automóveis, máquinas em geral. Eu acho um ramo bastante promissor e dá para desenvolver muitas coisas aqui, né? A gente não para, né? Sempre você está procurando coisa nova, né? Essa é a verdade. Que legal. Como esse teu conhecimento de vídeo em concessionária está agregando, né, na Sinal Verde, né? Então hoje você tem toda uma bagagem e aí essa bagagem não tem como tirar. Você vivencia, você ama o que faz. No teu dia a dia, o que agregou na Sinal Verde esse diferencial teu de trabalhar com concessionária, conhecer, né? Hoje você trabalha muito com carreta, vários tipos de carreta. Então, no que agregou na Sinal Verde essa sua experiência de mercado? Ah, são várias áreas que eu aprendi muito trabalhando na concessionária, né? Principalmente que a concessionária, você sabe que é uma marca de origem sueca. O sueco é muito organizado, então eu peguei muito dessa organização do sueco, essa administração do povo sueco, entendeu? Aprendi muito sobre a parte técnica dos caminhões, também gostava de mexer lá, apesar de ser gerente e tal. Foi muito bom ter trabalhado na concessionária, porque eu aprendi bastante a parte de organização e a parte técnica, entendeu? Isso deu base, né, para o futuro. Depois eu montei uma empresa, usei muitas das coisas que eu aprendi lá, entendeu? E lá também tive professores maravilhosos. O pessoal que trabalhava lá na concessionária sempre deu muita força para mim. Hoje eu tenho algum conhecimento do mercado por conta de ter trabalhado na concessionária e ter conhecido tantos clientes dessa marca, né? Que é a marca Scania, né? Legal. Qual hoje o diferencial aí da Sinal Verde em relação ao mercado que tem de locação? Porque quem esteve conosco aqui foi o Paulo Miguel Júnior, né? Escreveu conosco o livro, estava agora há pouco numa reunião com ele, a gente está com alguns projetos. E é um mercado novo. E ele mesmo tinha citado aqui no nosso podcast. Você que assiste o nosso podcast, tem os vídeos gravados também do Paulo Miguel Júnior. É um mercado que está crescendo. O Paulo falou justamente sobre isso, né? Qual é hoje o grande diferencial da Sinal Verde em relação às outras? O que ajuda? O que agrega? Qual é o diferencial da Sinal Verde? Olha, acontece o seguinte, eu acredito que o maior valor que a gente tem, até a gente tem uma brincadeira lá que nós somos da velha guarda, a gente acredita no fiozinho de bigode, na conversa e no olho no olho. Isso tem muito valor quando você aluga um semi-reboque, o cara tem um problema, ou vende um caminhão. Eu já deixei de vender caminhão porque eu achei que o cara estava comprando o caminhão errado. Por exemplo, o cara pega um caminhão de alta tonelagem para puxar um baúzinho aí que vai levar 7.000 quilos. Está errado, você vai perder dinheiro. Eu tenho muita responsabilidade nessa parte. Eu não vou alugar um semi-reboque para o cara que vai alugar um semi-reboque usado. Então, muitas vezes a gente pergunta, que transporte você faz? O cara, para que você quer saber isso? Pô, eu quero saber isso para te ajudar você não fazer uma compra, uma alocação incorreta. O que diferencia isso é a assistência que a gente dá para o cliente. Muitas vezes eu vou na casa do cliente, vou na oficina do cliente. A maioria das vezes, quando a gente vai alugar um semi-reboque, a gente vai lá na firma do cara e fala, deixa eu ver como é que você trabalha e tal. E olha, eu não tenho tanto conhecimento técnico assim em carreta. Eu tenho muito conhecimento técnico em caminhão, mas eu tenho um certo conhecimento técnico. Aí você vai lá e fala, você está fazendo errado, não é assim que distribui a carga, não é assim que você faz a manutenção. E esse diferencial faz com que as pessoas gostem da gente. Então, chega o ponto assim, do cara vai te visitar lá, você quer o quê? Você quer comprar? Não, vem tomar um café, vem falar com você. Falo, pô, tá bom, então vamos conversar um pouquinho. Essa amizade que é muito importante que a gente tem, a gente não perde isso, pelo jeitão da gente trabalhar, da gente ser. Legal. E vale a pena alugar carreta ao invés de comprar? Olha, são vários aspectos, né? Vamos falar um pouquinho da geração nova. Meus filhos, os seus filhos, eles não pensam mais em comprar um imóvel, eles pensam em alugar um imóvel, entendeu? Vamos pegar uma coisa simples. Você vai comprar um caminhão, você vai pagar aí R$600 mil num caminhão
e vai alugar ou vai comprar uma carreta, mais 200 e poucos mil reais uma carreta. Aí eu falo, pô, compra 2 caminhões, que você vai gastar 2 dinheiros, e aluga 2 carretas, porque você vai ter 2 faturamentos. É melhor ter 2 faturamentos com baixo custo. E depois, às vezes o cara ele vai alugar uma carreta e ele vai comprar uma carreta e depois ele vê que ele não se deu bem naquele tipo de transporte. Então, por exemplo, o cara está acostumado a puxar baú. Aí ele resolve puxar areia. Compra uma carreta para puxar areia e puta, não é o meu negócio. E aí, o que ele faz com a carreta? Não é fácil vender uma carreta usada. Tem que vender para a pessoa certa. Então, não é mais fácil ele alugar um semi-reboque, uma carreta, depois se ele ficou 6 meses lá, pô, não é do meu, ele só devolve. É igual alugar uma casa. Se alugar uma casa, pô, essa casa não tá legal, tá pequena, devolve a casa. Agora, se você comprou, você vai ter problema. Mas, se ele tiver uma empresa grande, ele tem umas vantagens fiscais, que ele pode abater no imposto de renda, ele pode abater no PIS, no COFINS, né? PIS e COFINS. Então, já são vantagens bem maiores para o grande transportador que faz a locação de semi-reboques. Hoje, quais os tipos de carreta que nós conseguimos alugar? Hoje eu consigo alugar todo tipo de carreta? Hoje você aluga todos os tipos, mas o meu é mais segmentado, o meu portfólio é mais segmentado. Eu tenho carreta baús de 2 eixos e 3 eixos, de 28 partes, de 30 partes. Tenho bitrem, tenho rodotrem, tenho carreta Sider também. Sider de 3 eixos e tenho carreta rebaixada também. E tem um tipo de serviço que esse aqui é campeão. Nós temos lá a carretinha prancha. Pô, uma prancha, o que você faz com a prancha? Eu alugo ela por semana. Por semana. R$2.000 por semana. Ah, o cara quebrou o caminhão dele lá, não sei aonde e tal, e não consegue guincho, liga para mim, todo desesperado. Falou, pega a minha carretinha, engata no seu caminhão, ou engata no caminhão do seu amigo e vai buscar lá teu caminhão quebrado. Você vai num dia ou outro, pô, aqui no Brasil, em uma semana você vai em qualquer lugar do Brasil. Vai lá, carrega, traz aqui e me paga R$2. Não tá bom? Pô, as pessoas adoram isso aí. Carretinha 3 eixos, rebaixada, então não tem perigo de bater caminhão em ponte, essas coisas todas. Muito legal. E justamente essa questão, né? Eu vejo muita gente comprando carreta errada, alugando a carreta errada, o tipo de transporte, né? Hoje eu vejo que muita gente se iludiu com, vamos pegar uma 4º eixo. Nem sempre 4º eixo é o melhor. Tem gente, não, gosto de Vanderlei. Não é gostar, é o estudo. E como que a Sinal Verde faz isso para ajudar esse cliente seu na hora de fazer a locação? Mas é por isso que eu te falei, que lá na hora você vai transportar o quê? Deixa lá na sua firma ver o que você carrega. Como a gente tem muito amigo transportador, eu não entendo muito de transporte, mas eu entendo de carreta. Aí você vai procurar também saber fora, olha, o cara tá fazendo assim, tá certo? Tá, não tá, tá mais ou menos. Aí você procura direcionar o cliente para ele não fazer uma escolha errada, né? A gente entende assim, não adianta você vender uma coisa errada para o cara, porque depois ele não consegue pagar. Então, olha que coisa interessante. Hoje, pelo frete que a gente tem no Brasil, nós fizemos várias contas lá e a gente acha que uma prestação que um dono de caminhão consegue pagar é entre R$7.500 e R$8.000. Não adianta vender uma carreta para o cara pagar 10 mil por mês que ele não consegue pagar. Você vai quebrar o cara e perde o dinheirinho, às vezes suado, que ele pegou, a indenização, alguma coisa, e se mata. Entendeu? Então, essas coisas, tudo o que diz o mercado é que a gente procura seguir. Entendeu? E tem as coisas mais básicas, como eu te falei, um caminhão super pesado para puser um bolzinho leve. Tem cabimento. E tem gente que faz isso. Você vê o cara lá, que caminhão você tem? Tem um 6x4 bug pesado. Eu quero puxar carretinha de supermercado aí, 7, 8 mil quilos. Não dá. Você vai fazer coisa errada. E atrapalha tudo, porque isso vai no desenvolvimento do diesel. Tudo você consegue, se você puder carregar com 2 eixos, você vai economizar na questão de pedágio. Também. Que hoje é um dos fatores que pode levar uma empresa à falência, é um diferencial, né? Uma pergunta, é caro alugar uma carreta? Não é caro. Não é caro porque você não pode pensar no valor absoluto, você tem que pensar no valor relativo do dinheiro. Os benefícios que você vai ter, assistência que a gente dá,
Acontece muitas vezes o cara quebrar, a gente corre lá, arruma, ajuda ele a arrumar. Acontece muito, o motorista tá lá no norte do país, quebrou lá, o que eu faço? Pô, procura lá um amigo meu, ou manda fazer lá, não tenho dinheiro. Não tem problema, manda faturar para mim, depois a gente acerta. Esse é o diferencial, essa personalização do atendimento que a gente tem, entendeu? Então, hoje, se você for pegar em termos absolutos, você vai pagar entre aquela carretinha que eu te falei, 2.000 por semana, ou você vai alugar por mês, o valor começa em 2.700 para carretas mais antigas e vai até R$ 4.500 para carreta 0 km. Você tem carreta hoje, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, tá? Tô pegando uma operação lá, Casas Bahia, tô pegando uma operação Mercado Livre. Se eu precisar, carreta zerada, baú, 30 pallets, você tem? Tenho, eu consigo. Eu tenho no estoque, mas se precisar mais do que 10, 20 unidades, a gente consegue também incorporar na frota. Tá, uma carreta, vamos dar um exemplo. 30 pallets, vou falar a marca aqui, que não tem como, que é um diferencial lá. Facchini 2526. Você tem? Bom, eu tenho. Essa aí é vamos dizer que seria uma top de mercado. Essa carreta ela tem um diferencial que ela tem o teto mais alto. É uma carreta para 3 metros e 1 centímetro de altura na parte externa, que vai dar aí os 2,85 metros por dentro, que é o que todo mundo quer. Então, qual que é todo mundo quer? O objeto de desejo de um transportador. Uma carreta, 30 pallets, 2,85 metros por dentro, porta convencional, 3 eixos, de preferência com suspensão em 2 eixos. Mas com um eixo só já está bom, no primeiro eixo. Esse é o top. Com duplo pino, né? O duplo pino todo mundo fala que é para carreta trucada, para caminhão trucado, mas na verdade essa é lenda. Ela serve mais para você balancear a carga, depende do que você transporta. Tenho e está à disposição. Faz um cadastrinho lá na empresa, o cadastro foi aprovado, você pega no dia seguinte a carreta. E pega já direto na fábrica, vai buscar 0 km. Tá na fábrica, que legal. Falando um pouco sobre custos, ganhos, quando você aluga carreta hoje no sistema tributário, tem ganho? Tem algum ganho tributário quando eu faço uma alocação de carreta? Como funciona? Você tem o ganho tributário, na verdade, só se você for uma empresa de grande porte. Se você for um empresário num simples ou num lucro presumido, você não tem, mas tem benefício como imposto de renda, que você pode se beneficiar de abater o imposto de renda, ou PIS e COFINS. Esse é um grande atrativo para grandes empresas, né? É fácil, vê o que os bancos fizeram aí. Todos os bancos venderam os prédios para o investidor. A Globo fez isso. E alugou de volta. Proprietário, entendeu? O sistema então, se eles estão fazendo e está dando certo, eu acho que para nós também tem que dar certo, né? Como funciona a questão das manutenções? Eu tenho uma carreta que teve um problema lá no meio da estrada. Hoje rodamos o Brasil todo, que tem um tamanho de um continente, né? Então, hoje nós temos carga para o Brasil todo, né? Como funciona? Minha carreta quebrou. O que eu faço? Como que funciona a Sinal Verde quando tem uma manutenção de carreta? Olha, hoje você vai encontrar no mercado vários tipos de manutenções, né? Vários tipos de locação com manutenção, sem manutenção, com seguro, sem seguro, etc, etc. A nossa é simples de tudo. Normalmente o cara tem oficininha lá, tem 3, 4 carretas, ele mesmo faz a manutenção e tal. Como que funciona o meu sistema? Eu dou a carreta para ele sempre com o sistema de freios revisado e com lona 0. Sempre. Revisa, troca a lona, troca tudo, vê rolamento e graxa e tal. E a parte de suspensão, a parte de vazamento. O vazamento é um negócio perigosíssimo para a carreta, porque se tiver um vazamento lá, estraga uma carga. Às vezes uma carga de uma carreta atinge milhões de reais. Não pode estragar, por exemplo, uma carga de televisão. Imagina pingar água lá dentro. Então, isso aí é uma coisa que a gente tem um cuidado extremado. Então, eu dou ela todinha revisada. E o cliente vai alugar por 1 ano, que é o nosso período padrão, aluguel por 1 ano. No final do ano, se ele quiser renovar, ele continua. Se ele quiser devolver, ele deve devolver a carreta na mesma condição que foi entregue para ele. Ou seja, com tudo revisado e a parte de freio novo. Porém, nós somos muito conscientes nessa parte. Ele vai fazer uma revisão na carreta. Se a revisão tiver algum defeito que é da carreta, de desgaste, de uso, isso é de minha responsabilidade. Eu pago.
Então, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Chegou no fim da vida num rolamento. Quem mexe com carreta sabe como é que é isso aí. Acabou o rolamento. O rolamento eu dou outro. Agora, ele gastou a lona é dele. Então, na verdade, a manutenção que o cara vai pagar é coisa mínima. Aí ele tá lá no Nordeste, aconteceu essa semana. Pô, quebrou aqui o pé da carreta. Pô, quebrou o pé da carreta. Mas você bateu? Não, ela não tá funcionando. Não tem problema. Manda arrumar e manda a nota que eu pago. Pronto. Legal. Acabou. Simples. Não tem análise de garantia, de vou mandar para a fábrica. Não, faz, tá, pagou, pronto, resolveu o problema. Legal. E como funciona aí a questão do pagamento? O pagamento é legal. O pagamento tudo que a gente faz lá é sempre procurando a simplicidade, tá? Então, o aluguel de um semi-reboque funciona como se fosse o aluguel de uma residência. Como é que funciona? Você entra lá, entra com as suas coisas para dentro, muda e depois você paga todo mês, não é assim? Então, vamos dizer, hoje é dia 8, né? Se você pegar uma carreta hoje comigo, você vai pagar do dia 8 até o dia 30. Certo? Você vai pagar, então, 22 dias no dia 10 do mês que vem. E aí você começa a pagar todo dia 10. Pronto. E se eventualmente tiver multas, e sempre tem, e tem bastante, o que eu faço? A multa chega, nós temos um órgão do trânsito hoje que chama Senatran. Então a gente consegue capturar a multa logo no dia seguinte que ela foi lançada no sistema. Eu pago a multa e depois eu mando para você num boleto para você me ressarcir da multa. É o que eu falei, a gente procura a simplicidade, não tem que ficar falando, discutindo. Eu pago a multa é sua, no final do mês você me ressarce. Pronto, morreu o assunto. Que legal. E, Eduardo, quais são os problemas que mais dão em carreta? Carreta todo mundo acha que é simples, mas não é tão simples assim. O pessoal acha que é 3 eixos, que é um negócio bem simples. Mas assim, e lembrando, hoje nós estamos no Brasil, tem pessoas de boa fé e má fé em todos os lugares. Eu trabalho com transporte, trabalho com carreta, e a gente pega cada situação. Hoje mesmo peguei uma pessoa, uma carreta que estava vindo, deu problema no freio, ele queria mexer na lona, pastilha, a carreta estava vazia, eu falei, levanta o suspensor e vem com ela vazia. Mas o cara queria, não, preciso isolar o freio, preciso mexer nisso, e aí a gente pega muito picareta hoje, infelizmente no Brasil. E outra, você está com uma carreta que dá problema no meio de uma estrada, tem alguns estados no Brasil que é difícil, que você sabe que se der problema lá, você vai ter que gastar um extra. Me fala a importância das manutenções preventivas para essas carretas. Olha, eu sempre faço uma preleção lá, né? Quando o cara pega a carreta, eu falo 2 coisas que eu falo principais para ele. Por favor, lubrifica a carreta. As carretas mais antigas você tem que fazer a regulagem dos freios. As carretas mais modernas já usam tudo catraca automática. E, por favor, quando você for andar com a carreta vazia, coloca uma trava em X na frente e atrás. Por quê? A caixa da carreta, ela trabalha. E se ele não travar a caixa da carreta, ela começa a trincar a carreta inteirinha. Aí começa a trincar, quebrar tudo. Eu falo, tá com vazamento. Lógico que tá com vazamento. Você não deu a manutenção adequada. Aliás, nem foi a manutenção. Você teve um erro de operação. Uma insistência operacional. Você estraga a carreta, aí ela começa a vazar. Entendeu? Esse é um dos piores. E o que machuca um pouquinho a gente é aquela batidinha que o cara dá na doca. Na doca. Então vai estragando toda a traseira da carreta, né? Pô, não precisa bater na doca, né? Mas fora isso, eu tenho sorte, porque eu tenho clientes bons, é difícil a gente ter... Vou falar para você uma coisa, eu estou há 17 anos lá com um negócio, nunca tive um processo de o cara entrar na justiça contra a gente, que não deu certo, que não arrumou, nunca, porque a gente sempre resolve as coisas na origem, já mata o assunto de cara. Referente aí, uma resolução, nós temos resolução nova hoje que fala sobre os freios ABS, CBS, certo? Sim. Hoje a carreta ela tem um sistema de segurança, muito importante isso, né? A instrução de uso. Eu tive uma situação numa empresa, a qual eu dei consultoria, né? E aí teve um acidente e o motorista não soube usar o freio motor do cavalo, só usando o freio de serviço da carreta. Esquentou, panela, fogo, lubrificante, roda pegando fogo.
né? Isso acontece mesmo. Essa questão da importância, né, da instrução do condutor, que ela tem um conjunto do cavalo e da carreta. Qual é essa importância? Quais são as instruções que você dá para um condutor que dirige hoje uma carreta da sinal verde lá, nova, zerada, 26, 27 lá? Como funciona? Ó, na verdade, na explicação anterior, eu dei uma resumidinha aí para não ficar um negócio meio muito longe. Mas quando o cara pega a carreta lá, o motorista, principalmente o motorista, a gente dá um chartzinho para ele, que é um tipo de um manualzinho de operação. Então, faça isso, faça aquilo, veja as conexões de freio, veja isso, veja aquilo, entendeu? Como é que você faz lá para engatar? Porque é o seguinte, não tem só essa parte, não. Tem uma outra parte importantíssima, que é a parte de rastreamento da carreta. Tem que tomar um cuidado danado lá com a porta trava, o cara não consegue depois abrir porque ele não sabe como é que faz para destravar a carreta. Imagina você entregar uma carga de horário e não conseguir abrir uma porta. É terrível isso aí. Então a gente dá um chartzinho, explica, aí tem explicação sobre o ABS, como é que faz, como é que não faz. Só que tem assim alguns cavalos que não tem ABS ainda, são mais antigos. Hoje você sabe que a frota brasileira tá bem envelhecida, né? Entendeu? Então, tem muito cliente que não tem ABS nos caminhões. Então, é uma pena você pôr numa carreta lá que tem ABS, o cara não tem, né? No caminhão dele não tem ABS. Você precisa ter compatibilidade. Né? Legal. A questão hoje, em relação a freio, principalmente, é uma coisa que dá muito problema, catraca, a questão do eixo S, tudo isso dá instrução lá. E eu faço uma coisa a mais também, que pouca gente faz. Eu não solto uma carreta sem fazer alinhamento de eixo. Todas as minhas carretas, ela devolveu a carreta, vou lugar para outro, faço alinhamento de eixo. Porque é uma coisa tão barata, tão fácil de fazer e que vai dar um resultado tão bom para o cliente em termos de consumo de pneu, em termos, né, de desgaste acentuado de pneu por causa de distorção nos eixos e principalmente de dirigibilidade, né? Se o cara tiver uma carreta toda desalinhada, como é que ele consegue pilotar? Acho que todo mundo aqui já viu caminhão, principalmente caminhão carreta andando de lado na estrada. Por quê? Porque não foi feito um alinhamento de eixo, uma coisa simples de fazer. Hoje, você gasta aí 150, 200 cruzeiros para fazer um alinhamento de eixo por eixo. Um pneu hoje custa R$3.000. Um eixo com 4 pneus, 2 de cada lado. A diferença de valores é muito absurda, né? A gente está falando de 16 pneus numa carreta LS. Normalmente a gente tem aí 13 pneus, né? Que são os 12 rodando e mais o step. Mas a gente tem rodotrem rodando aí com 9 eixos. 3 eixos do cavalo e o resto tudo na carreta. Você imagina o que tem de pneu rodando ali. Tem um automóvel, o preço do automóvel tem de pneu rodando ali. Ó. Hoje um pneu liso, aí você vai pagar aí uns 2,5, 2, depende da marca, né? Falando sobre pneu. Recapado funciona, não funciona? Funciona, recapado é muito bom. Antigamente, as fábricas diziam que a gente podia recapar até 5 vezes. Mas eu, sinceramente, eu nunca vi, viu? Eu nunca vi. Eu já vi recapar 2 ou 3 vezes. Inclusive, as recapadoras não recapam mais do que 3 vezes. Porque, na verdade, a maioria da borracha das recapadoras, eu não vou falar o nome aqui, né? 2 ou 3 tipos de borracha só que nós temos. E tá cada vez mais ficando um funil. Você vai ter uma empresa menor, que está surgindo algumas empresas que estão de recapagem, mas você vai ver que é a mesma borracha, mesmo sistema, né? Ainda tem muita gente que tem medo de usar, né, a questão de pneu. Vou fazer uma pergunta. Estou com a formação de uma carreta LS. Qual a configuração ideal para o senhor? De pneu. De pneu? Se tivesse minha, eu queria colocar tudo pneu novo, mas você pode colocar o melhor pneu lá para trás, né? Porque o pneu da frente sempre arrasta, ele vai ficar mais desgastado, né? Acho que é isso que você entendeu. Exato. Não, a gente usamos, algumas transportadoras estão usando os borrachudo e o liso, né? Para poder a questão de arrastos. Mas na carreta, em geral, você não usa borrachudo, você vai usar sempre o liso, né? Que a gente fala, né? E sempre o liso e recapado. Liso e recapado. Agora, outro dia eu quase briguei com um cara na rua, meu.
Puta, nem conheci o cara. Eu olhei assim, ele tava com um cavalo mecânico com 2 pneus recapados na dianteira. Eu falei, meu, você é louco? Não, aí já Você foi. é louco? Falei assim, não, porque, porra, você não pode. Aí que eu percebi que o cara não entendia merda. Desculpa, eu não entendia nada de caminhão. Falei, como você põe 2 pneus recapados na dianteira, meu Deus do céu? Outro erro terrível que os caras fazem. Eu já vi isso, hein, várias vezes, hein? Põe um pneu 275 de um lado e um pneu 295 do lado na tração. O que acontece? O diferencial vai trabalhar full time, o tempo todo vai trabalhar o diferencial, que não é para trabalhar o tempo todo, ele só tem que trabalhar nas curvas, né? E vai fundir o diferencial, o cara não sabe por quê. E aí vai uma Porque nota. ele andou com um pneu de medidas diferentes. Até o 295, se você pegar um liso e um... Vamos pegar um pneu zero e um liso, dá uma diferença enorme. Você está andando, o diferencial está trabalhando o tempo todo. E ele não é para trabalhar o tempo todo. E são detalhes técnicos, né? Por esses dias estourou um pneu de um cavalo e eu tive que fazer todo um balanceamento, porque o meu step era novo. E eu tava com usado ali de 7 milímetros ainda. O motorista falou, Gleice, o que eu faço? Falei, vamos fazer um rodízio. São coisas que afetam consumo, segurança e custo de pneu. E aí todo esse suporte é válido para o gestor. A gente briga muito, né? Frota descomplicada é a questão do gestor de frota saber a adequação do pneu, qual tipo de pneu, fazer um rodízio, porque senão a gente vai ter prejuízo, né? A gente fala, estourou 2 pneus, tô falando R$6.000 se você comprar pneu novo. E dependendo do lugar, né? Então hoje você pega ali, tem muitos autônomos que perdem o lucro do frete no pneu. Sim. E aí quebra. Essa é a dificuldade. Então essa importância da assistência, essa importância que a Sinal Verde tem feito. Eu quero mandar um abraço para o Marcelo, um grande amigo nosso, parceirão nosso da Sinal Verde. Eu quero mandar um abraço para o Maiello. Tive uma aula aí com o Maiello lá em Atibaia, sexta-feira, foi muito bom. Tivemos lá nas oficinas. Adilson, né? Adilson, lá, uma instrução lá, conversamos muitas horas ali, aprendemos. Mandar um abraço pro Juliano, né? Da SMR Locadora também, que é sócio e parceiro aqui da Sinal Verde. Eduardo, quero te agradecer, mas dá um recado aí. Fala um pouquinho mais aí o site da Sinal Verde, como que faz para encontrar a Sinal Verde. Nós estamos ali na Avenida Guilherme, São Paulo. Avenida Guilherme 303, no bairro da Vila Guilherme, que é bem pertinho da marginal do Rio Tietê. Se você tiver interesse, precisar, vá lá nos visitar, vai ver como é que funciona, ou liga para a gente. O meu telefone de contato é o 011 94535 7226. E você pode entrar também no nosso site, sinalverdecaminhões@gmail.com.br. Acho que o senhor inverteu, peraí. Não, é sinalverdecaminhões@gmail.com.br. Esse é o nosso e-mail lá. A gente vai estar colocando na descrição aí do nosso vídeo, os contatos, o site, o e-mail. Eu estou gostando muito, eu estou aqui hoje com o Thiago, eu estou com a Cauane. E aí hoje estávamos mostrando aqui pro Eduardo como faz as coisas aqui, uma baita de uma experiência, o Michel. Deus abençoe a sua vida. Obrigado pela amizade, pela parceria. Foi uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. E sucesso aí, porque aqui é muito legal assistir o site, assistir o programa de vocês, né? Agora eu quero assistir o meu programa, né? E vai ter os cortes. Obrigado. Dá um recado aí pra câmera, manda um recado pra quem você tiver que fazer. Eu vou contar Pode contar uma história, fica à vontade. Eu vou contar uma historinha aqui. Aí tinha um amigo nosso que infelizmente ele faleceu e tal, né? Puxa vida, o cara bacana. Aí ele foi lá pro céu. Chegou lá, o Pedrão abriu aquele puta livro gigante assim. Falou, você judiou dos caras, matou passarinho, bateu no cachorro. 40 anos de purgatório. Porra, 40 anos de purgatório? Mas doutor, é o seguinte, eu trabalhava com caminhões. Com caminhão, então,
vai pegar só 20 anos. 20 anos. Mas doutor, não, o senhor está entendendo. Eu era gerente de frota, Gerente de frota, pode subir direto. Você já pagou todos os pecados do mundo. Gerente de frota, a gente sofre bastante, mas é um grande prazer. Que Deus abençoe. Curta o nosso podcast. Coloca lá, ativa lá o sininho para você receber sempre os nossos vídeos. A equipe está fazendo com amor, com carinho. Hoje nós estamos gravando aqui, já está bem tarde da noite aqui, todo mundo fazendo. E é aquilo que eu sempre falo, né? É um podcast, é um ato de amor, porque nós transmitimos um pouco do nosso conhecimento, aquilo que nós aprendemos no dia a dia, para você. Participe, tiver alguma pergunta, alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado mesmo, Marcelo. Valeu, obrigado pela companhia. Foi muito agradável estar aqui. Eduardo, um abraço a todos. Eu estou confundido, estou com o nome do Marcelo aqui.